Olá pessoal da equipe Eficazes, muito obrigado por você estar aí. Nós vamos fazer um vídeo agora. Antes de postar o vídeo de ontem, dia das provas, vamos postar primeiro o resultado das provas. Nós tivemos acesso com exclusividade à prova do Cargo 2, técnico do Seguro Social, e a prova por nome de Caderno Cubo. Nós vamos fazer a correção da prova P1 e da parte P2, 50 e 70 questões respectivamente. As primeiras 50 questões nós já fizemos a prévia dela. Vamos apenas comentar rapidamente de passagem. Vamos lá então. A prova Cubo está aqui em minhas mãos e nós vamos corrigir juntos. A prova Cubo apresentava, para você de casa que está me assistindo, sou Valcledson de Paula, pelo canal Microvolution, youtube.com/Microvolution. A prova, as três provas, alfa, cubo e etc., apresentavam as mesmas questões, mas em posições diferentes. Então a prova de conhecimentos básicos, a prova P1, 50 questões, nós já previamente a corrigimos. A pessoa nos forneceu os comentários e a resposta que ele deu. Então o texto 1, que vai de 1 a 28 linhas, apresentava, na primeira questão, os sentidos do texto. Pedia-se para julgar e caiu 6 questões. Vamos lá então, a primeira questão dizia: no momento de hesitação, na linha 15, vivido pelo narrador, deveu-se ao medo de informar o endereço a um desconhecido. Bom, esta interpretação ele marcou a letra E, que esta questão está errada. O autor do texto, o narrador do texto, quando escreveu momento de hesitação, ele não quer dizer que ele estava com medo de informar, que é o que acontece nos dias atuais. Então foi uma pegadinha para induzir você a responder errado. Então a resposta correta não é C, a letra E. Esta questão número 1 é. Então o autor aqui, o nosso aluno, ele colocou corretamente, já demos o Vzinho aqui. Questão 2, o verbo dever, empregado na linha 17, linha 17. O verbo dever está aqui, eu devo, tu deves, ele deve. Então está na terceira pessoa, no presente indicativo. Deve ser 227. O verbo dever foi empregado na linha 17 no sentido de ser provável. Então, ele colocou como C. E o gabarito, verdade. A questão 3. Trecho, dá muito trabalho, constitui uma referência de seu Joaquim à confecção da estante, tarefa que, segundo ele, trabalhosa. Exatamente. Então, o sentido figurado da palavra, da frase, dá muito trabalho, é trabalhosa. Correto, e nós marcamos o Vzinho aqui. Questão 4. De acordo com as informações do texto, é correto inferir que seu Joaquim era analfabeto, uma vez que ele desenhou o endereço da nota. Bom, quando a gente escreve, a gente também está desenhando. Então, não é correto dizer que ele era analfabeto. Nós não temos essa informação precisa. Então, esta afirmação está errada. Parabéns para o aluno que aprendeu com o Grupo Eficazes. Beleza? Agora, a questão 5. Questão 5, a expressão armar ali a minha tenda foi empregada no sentido figurado. Exatamente. Armar a minha tenda, armar o meu barraco, colocar o meu telhado, tudo é a mesma coisa, querem dizer que agora eu posso ficar à vontade. Correto? E ele respondeu correto, letra V. Agora, a próxima questão, o nosso aluno errou. De acordo com informações do texto, Vinícius de Moraes passou a morar no apartamento onde antes residia Mário Pedrosa. Ó, onde está isso? Vamos lá, Mário Pedrosa. O apartamento não ficava tão perto da oficina, era quase em frente ao prédio onde morava Mário Pedrosa, entre a Fame de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinícius de Moraes. Ó, a antiga Montenegro chama-se hoje Vinícius de Moraes. Então, houve uma interpretação errada aqui do nosso aluno. A resposta correta é a letra E. Então, errou. Vamos lá. Julgue os itens a respeito de aspectos linguísticos do texto 1. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse o trecho "lembrei-me de que"
por lembrei que, correto, ele marcou corretamente, nós demos um visto V. A questão número 8, ele circulou para responder por depois, ele nos contou. A forma verbal teria, o verbo teria, está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com apartamento, núcleo do sujeito da oração em que ocorre. Bom, então isso aqui está incorreto, porque não está, a forma verbal não está, teria, não está de acordo com o apartamento. A forma verbal teria, na linha 2, né? Já pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Ele não estava falando, o sujeito não era apartamento, o sujeito era o próprio autor. Então, é errada essa informação. O aluno deixou para depois e respondeu a letra C de correto, mas ela na verdade é de errada. E então ele perdeu o ponto, ele errou aqui. Questão 9. Seria mantida a correção do texto caso o trecho, entre aspas, onde caberiam, fosse substituído por que caberia. Ele errou. Porque, na verdade, a estante que caberia está de forma errada, ele marcou C, então a resposta é errada. Ele errou. A questão correta é a letra E. A questão 10, ele deixou para responder depois, para o final, no período, tanto que, quando, etc., momento de estação, o emprego de todas as vírgulas deve ser a mesma regra de pontuação. A resposta era a resposta C, ele riscou e colocou a resposta E, e sendo que a resposta correta é a C. Ele estava correto, deixou por último para responder, mudou de opinião e se lascou. Respondeu errado. Ele tinha certeza e mudou. Bom, aqui tem mais algumas questões de português. Vamos lá. Português aqui, da questão da biblioteca e tal, não vamos ler o enunciado que é muito grande. Acerca de aspecto linguístico e do sentido do texto. Acima, julgue os itens que se seguem. Questões de 11 a 14. Olha, língua portuguesa caiu 15 questões. 15 questões. Depois nós vamos fazer uma análise do que nós ensinamos para você de casa. Olha, já tem 7 minutos, hein? Que coisa, hein? Falar sobre vamos dividir esse vídeo em alguns vídeos de 20 minutos. Então já tem 7. Porque nós estamos na 11 ainda. A Real Livraria foi erguida com os destroços resultantes do terremoto que atingiu Lisboa, como símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o país. Bom, verdade. Só que foi erguida com os destroços? Não. Ela foi erguida em meio aos destroços. Se a gente for conferir aqui no texto, os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca. Então, a Real Livraria foi erguida com os destroços. Não foi com os destroços. Em meio aos destroços, certo? Eles reergueram, através dos destroços, eles reergueram como símbolo da força de Portugal, certo? E na verdade não é Portugal, e sim Lisboa. Então, 2 erros no nosso entendimento. Ele marcou a resposta C, na verdade a correta é a letra E. 11. Ele errou. 12. Também errou. A expressão essas coleções retoma por coesão o termo bibliotecas. A resposta é errado. E ele respondeu C, então ele errou. A 13. O sinal de 2 pontos empregado imediatamente após biblioteca introduz um termo de natureza explicativa, exatamente. Com tanta ênfase, aqui ele diz, grande biblioteca, 2 pontos, a Real Livraria. Está correto, C. Parabéns, nós demos o Vzinho aqui. Princesas e diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas que seus países possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociações diversas. Esta resposta está correta, ele marcou correta, se não tivesse a palavra diplomatas. Ele circulou ela para responder no futuro. E ao voltar nesta aqui, né, valorados, ele marcou que valorados é referente a valor. Realmente era valor, se você for ler o enunciado todo.
mas não fala em nenhum momento de diplomatas. Então foi uma pegadinha, ele respondeu correto. Mas por causa do diplomatas, a resposta é errada. E então a 14 ele errou. A 15. Com base no disposto do Manual da Redação da Presidência da República, julgue o item. O trecho seguinte tal. A senhora Ana Silva, INSS, CEP tal. Assunto. Curso de aperfeiçoamento e andamento. Tá tudo certo. Mas no meu ver, esse negócio de CEP aqui não combinou não. No memorando. Então, ele marcou C, deixou por último para responder, quando nós ensinamos aqui nos vídeos a deixar por último, marcar uma bolinha. Se souber, põe a resposta já e marca depois. Então, ele revisou esses risquinhos aqui, que ele voltou preto aqui, ele voltou revisando e confirmou a resposta C, que é errada. A resposta correta é a letra E. Então, perdeu mais um ponto. Agora, 15 questões. Vamos estudar depois esse mata-mata aí. 15 questões. Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviço em determinado órgão público federal, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Bom, a partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz do disposto no Decreto 1171 e 629, que nós dissemos que cairia muito, que era para ter estudado. Então caiu aqui 5 questões desse decreto. Vamos lá. Durante o procedimento de apuração da conduta do Bruno, a comissão de ética deverá garantir-lhe proteção à sua honra. Parabéns, certo? E V, corrigimos. 17. Se para a infração praticada por Bruno estiverem previstas as penalidades, advertências e suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regulamento procedido, aplicar diretamente a penalidade. Ó, ele marcou a letra C, ele circulou e ao final ele voltou e marcou a letra E, que ele estava com dúvida. Então a resposta correta é porque a comissão de ética não tem poder para aplicar as penalidades. Ela tem o poder de dar o resultado e aí quem vai aplicar é outra situação. Então essa resposta é E de errada. Ele marcou C, desmarcou e pôs a E. Então parabéns para ele. Mesmo prestando serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito às disposições contidas no decreto. Exatamente, correto. Isso aqui nós já falamos muito no início. Está bem no iníciozinho do decreto 1171. Vezinho que marcamos. Questão 19. Acerca dos dispostos no decreto 1171, 6029, julga os itens subsequentes. Pois 19. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contrações manifestamente ilegais de seus superiores hierárquicos. Exatamente, ele é obrigado na questão de ética. Então, na questão de ética, não é X9, ele é obrigado para sanar o mal dentro do serviço público, ele é obrigado a fazer. E ao fazê-lo, ele é um caso que ele corre riscos, mas ele tem que denunciar. Ele é obrigado a denunciar. Ele não pode ser omisso. Então a resposta, ele marcou, circulou esse negócio que eu não sabia, depois ele voltou e... Perdão, ele circulou e voltou e marcou a letra C. Esse outro aqui nós orientamos ele que quando ele tivesse dúvida e continuasse a dúvida, aí ele circulava bem forte e dava um chutômetro. Então aqui ele chutou correto, olha. O rol de legitimados a provocar a atuação da Comissão de Ética Pública prevista no Decreto 6029/2007 é restrito a agentes públicos, sendo, entretanto, permitido a qualquer cidadão provocar a atuação das comissões de ética de que trata o Decreto 1171. Ou seja, ele marcou correto, não sabia, mudou para correto, e depois ele mudou para E, de errado. Exatamente, a resposta correta é E, e parabéns para o nosso aluno. Questão 21. Em razão da relevância do serviço público prestado, é vitalício, o mandato de membro integrante da Comissão de Ética Pública, o que evita interferências externas na atuação da comissão. Olha, como eu disse, o CESP, SEBRASP, ele não pega na lei, na letra, ele trata o conhecimento da lei. Então, se a pessoa tem conhecimento, ele sabe que isso não é 3 anos e reconduzido e não consequentes, não subsequentes. Então, significa que isso não é vitalício. A palavra vitalício aqui completamente errada. A letra E, errada essa questão, ele marcou V. Nós temos um Vzinho, correto. Agora, considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido
para outra sede situada em outro município para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal e foi removido no interesse da administração, julgue os itens seguintes à luz do disposto na Lei 812/1990. Bom, a referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Nós não podemos pressupor isso. Então a resposta é errada, ele marcou C. 23. O período de afastamento do servidor para o deslocamento e para a retomada do exercício do cargo no novo município, sob observados os limites legais, é considerado como efetivo exercício. Exatamente, está no pleno exercício de suas funções. Então, correto, e nós marcamos aqui e conferimos. Essa letra, número 24, ele estava com dúvida. Ainda que o servidor e sua esposa sejam integrantes de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor poderia ser concedida. Ele teve dúvida, marcou a letra C, voltou ao final da prova e deu X e tal. E resposta correta. É correto isso. Agora, é correto inferir que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão. Ele colocou que não sabia, tanto é que esse aluno gastou as 2 horas e 30 minutos, as 3 horas e 30 minutos para preencher todas essas 2 provas. Então ele respondeu não sabia, e depois ele voltou e marcou correto, depois ele voltou de novo, circulou bastante e resolveu mudar para errado, porque ele não sabia. Então ele chutou no e parabéns, o chute dele foi correto. Ele acertou essa questão no chute. Parabéns. Outra questão de chute. Como medida que contribui para a melhoria na qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela acumulação de períodos de licença e captação, caso não seja possível usufruí-los após cada período aquisitivo. Então, ele respondeu que não sabia, circulou, voltou e tal, e deixou essa resposta em branco. Ele não perdeu ponto nem ganhou. Letra E, de errado, seria o correto nesta questão. Questão 27. Em conformidade com a Lei 812 de 90, o servidor público poderá ser afastado do Brasil para missão oficial por tempo indeterminado. Não, isso não pode ser. E ele não pensou bem, marcou isso aqui de cara, não leu o enunciado corretamente. A resposta é errada. Perdeu ponto nessa. Além disso, você sabe que essa questão de ponto é terrível. Ele acertou 26 questões aqui, errou 12, nós vamos fazer a análise daqui a pouco. A 28. Nós vamos parar na 28 para continuar na próxima aula. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo o ato de administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Julgue os seguintes itens que se seguem acerca da administração pública. Então, ele marcou correto a intenção do agente. A intenção do agente é de todo o ato administrativo. Todo o ato dele é imprescindível. Todo ato que ele fizer tem que ficar avaliando a intenção dele. A resposta é errada. Então, ele errou esta. Ele respondeu essa questão, ele não respondeu ela, deixou ela em branco. Parabéns, ele não soube. Mais um. No cômputo do limite remuneratório, chamado de teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas percebidas pelo agente público, incluídas as de caráter indenizatório. Resposta, ele não sabia, voltou e marcou C. Na resposta errada. Então, pessoal, nós vamos encerrando por aqui, agradecendo você que fez parte das ideias da equipe Eficazes de Concurseiros do Brasil. Inscreva-se youtube.com/microevolution, divulgue até o próximo vídeo. Aliás, o próximo vídeo vai estar sendo postado, da correção da questão 31 em diante, desta primeira prova, vai estar sendo postado no nosso outro canal, pertencente ao grupo Equipe Eficazes Concurseiros, no youtube.com/publicons. Então inscreva-se nos 2 canais para você poder assistir a continuação dessa videoaula. Valeu, forte abraço, Microevolution, 13 anos, evoluindo com você!